Bem, galera, olá novamente, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre história geral e conversar a respeito das revoluções inglesas. E para conversar um pouquinho sobre esse assunto, vamos falar a respeito do termo revolução, tá? Revolução pode ser encarada de duas formas. Revolução na ideia de evolução, de transformação positiva, por assim dizer, né? A gente fala em revolução industrial, que é a transformação da forma de produzir. Então, é um processo evolutivo de melhorias, né? Então, revolução nesse sentido, ou ainda revolução como a ideia de transformação, né? Transformação política, ou econômica, ou social, ou duas delas em conjunto, ou as três mesmo, né? A melhor revolução para a gente estudar, utilizando esse conceito de grande mudança, é a Revolução Francesa, que vocês ainda verão mais à frente. Mas hoje é falar um pouquinho sobre a Inglaterra. E tem um historiador, que é o Christopher Hill, que tem uma obra intitulada, uma obra que ele fala que o mundo virava de ponta cabeça, né? O mundo de ponta cabeça. Vamos tentar entender um pouco isso. A sociedade do século XVII na Inglaterra era aquela sociedade estamental, né? Clero, nobreza e povo, aquela pirâmide que vocês todos conhecem, né? Clero, nobreza e povo ordenando essa sociedade. Só que nesse momento, nessa revolução inglesa, o mundo vira de ponta cabeça. Então é como se o povo passasse a governar. Calma, eu sei que você pensou muito longe, vai devagar. Esse povo não é o camponês, esse povo não é o trabalhador urbano, esse povo não é o servo, tá? Esse povo aqui é a burguesia, né? A burguesia vai buscar um espaço maior, vai buscar se destacar politicamente. Então, quando você fala em mudança de estrutura política e em inversão dessa pirâmide, quem vai ascender o poder é a burguesia, como a gente vai ver daqui a pouco. E para melhor entender e falar um pouquinho sobre essa matéria com vocês, eu quebrei a aula em alguns pedaços, tá? A primeira parte, eu vou falar sobre as dinastias que governavam a Inglaterra, a dinastia Tudor e a dinastia Stuart. Depois, vamos falar sobre a República de Cromwell e a Revolução Gloriosa. A parte mais importante dessa aula está aqui, são os itens 3 e 4, tá? Porque o Cromwell foi um governante que governou olhando para a burguesia, ele é um representante dessa burguesia inglesa e vai reorientar as ações políticas, tá? E ao fim da aula de hoje, o remate com a Revolução Gloriosa, quando a Inglaterra vai admitir uma nova forma de governo, que é a monarquia parlamentar, né? Quando você tem um rei ou rainha e um primeiro-ministro, que vai assessorar o governo desse rei ou dessa rainha. Então, a aula de hoje diz respeito a isso, né? A gente começa falando sobre uma Inglaterra absolutista, uma Inglaterra com dinastias poderosas, reis poderosos, reis com poder centralizado, e ao fim, né, entender esse finalzinho aqui, quando a Inglaterra de fato se transforma politicamente. Agora, eu sei que você talvez é ótimo, né? Você talvez tenha se incomodado um pouco do tipo, Léo, tem um monte de nome de rei e rainha no quadro, eu tenho que decorar isso? Seguramente não. Tá? Informações sobre quem governou, quando governou, por que entrou, por que saiu, são informações fáceis de você obter. Tá? A internet está aí para isso. O interessante é a internet não te dar esse ponto de respeito à compreensão de processos. Esse é o diferencial. É nisso melhor que a história te ajuda. A compreensão dos processos políticos, econômicos e sociais. Então, você vai ter aqui uma informação mais factual, né, que é quem governou, quem era tal, e o processo que vai levar essa Inglaterra absolutista a adotar um modelo de uma monarquia constitucional, não, uma monarquia parlamentar. Tudo bem, amores? Então vamos falar um pouquinho sobre a dinastia Tudor, né? A dinastia Tudor inicia-se com o rei Henrique VII, mas nem falei sobre ele, estou preocupado com o Henrique VIII, que é o rei que você conhece, né? Henrique VIII foi um grande rei, um grande monarca inglês, que se destacou principalmente no iniciozinho do seu mandato, uma vez que ele faz um movimento de ruptura com a Igreja Católica. Vocês já assistiram aula sobre Reforma Protestante, já estudaram a Reforma Anglicana e perceberam a ascensão, né, de uma nova religião na Inglaterra, em oposição à religião católica. E naquele momento a Igreja Anglicana se constitui na ilha, né? E Henrique VIII, então, passa ao mesmo tempo a representar o papel real, que é o poder político, e o papel de líder maior da Igreja Anglicana. Então ele concentra em si o poder político e o poder
religioso. Ele é um grande monarca, né? É um exemplo de monarca, de um rei absolutista. E embora na Inglaterra houvesse, né, um parlamento composto por lordes, composto por senhores de terra, esse parlamento tinha pouco espaço de manobra política. Né? Quem de fato comandava era o seu rei, né? Henrique VIII, essa figura mais emblemática, que se casou várias vezes. A fofoca é interessante, né? Não vou me alongar muito nisso, mas Henrique VIII se casou 6 vezes. E por que ele se casou tantas vezes? Né? Porque ele acreditava que necessitava de um filho homem para dar sequência ao poder na Inglaterra. Né? Uma dinastia, Tudor, e a coroa do pai passaria para o filho. Então ele se casou a primeira vez com Catarina de Aragão, uma história fantástica. Né? Não consegue ter um filho com ela, tem uma filha chamada Maria, que vai se tornar rainha. Aí ele se divorcia dessa Catarina, se casa novamente com a Ana Bolena. A Ana Bolena também não lhe dá um filho homem, ele vai ter com a Ana Bolena a rainha Elizabeth. Né? Ana Bolena depois é morta, ele se casa pela 3ª vez com a Jane Seymour, e com a Jane ele vai ter o seu tão esperado filho, que vai se tornar também rei, né? O rei Eduardo VI. Só que, qual a história, né? Henrique VIII vem a falecer em 1547, o Eduardo VI, embora fosse mais novo que as suas irmãs, ele assume o trono por ser homem, só que ele era um jovem frágil, era uma criança fragilizada e era um adolescente frágil, né? Em que sentido? Uma saúde muito debilitada, né? Alguns dão conta que ele era hemofílico, que ele tinha uma alergia à luz solar, então a pele dele se descascava, ficava com feridas grandes no corpo por conta disso, né? Então era uma criança muito frágil e vem a falecer muito jovem, né? Não chegou a se casar, muito menos a ter filhos. Então, com a morte do rei Eduardo VI, quem assume o trono é a rainha Maria, né, que é a filha do Henrique VIII, com sua primeira esposa, a Catarina de Aragão. E a Maria era uma criança, foi uma adolescente, uma criança, uma jovem, uma adolescente, criada pela mãe, Catarina, que era mega católica. Então a Maria I era super católica, tentou restabelecer na Inglaterra o catolicismo, combater a religião anglicana, que era a religião que o pai dela havia criado. Né? Então, por conta desse desejo de restabelecer o catolicismo, ela sofre muita oposição. E ela respondia essa oposição com ataques aos protestantes, ela perseguia e mandava executar os protestantes. Ela é chamada de Maria Sangrenta, né, pelos seus assassinatos, ou em inglês Bloody Mary, né, virou nome de drink, inclusive, mas a Maria I vai sofrer forte oposição na Inglaterra, sendo inclusive expulsa do trono. Ela é expulsa do poder e em seu lugar assume a rainha Elizabeth, que é famosíssima também. Não é a mesma rainha que está no poder hoje, quem governa hoje, embora pareça ser a primeira, que ela também é idosa de 500 anos, a rainha Elizabeth hoje é a segunda, tá? Tem 90 e alguma coisa, e essa aqui é uma outra Elizabeth, são 2 rainhas diferentes, pelo amor de Deus, da mesma pessoa, embora pareça, né? E a rainha Elizabeth vai governar por um longo período, até 1603, é um grande reinado da rainha Elizabeth, tá? Uma rainha que não se casa e não tem filhos, é a chamada rainha virgem, né? Embora tenham vários boatos sobre isso, ela teve um romance com um corsário, um pirata chamado Walter Raleigh, né? O Raleigh, esse pirata vai fundar a Virgínia nas 13 colônias para homenagear a virgindade da rainha Elizabeth, enfim, há toda aqui uma história bem curiosa, né? E a rainha Elizabeth era famosa também por adorar comer doces. Ela tinha os dentes todos cariados, podres, enfim, é uma informação completamente inútil, mas eu sei que você gosta de saber disso. Mas enfim, então a Elizabeth governa e vem a falecer em 1603, não deixando herdeiros. Quem vai assumir o trono no lugar dela é um primo distante lá da Escócia, que é o rei Jaime. Tá? O rei Jaime, ou rei Tiago, há uma tradução de Jaime para Tiago, não me pergunte por quê, tá? Mas rei Jaime ou rei Tiago, ele vai assumir o trono, só que ele é escocês, né? Então ele renuncia ao trono da Escócia, assume o trono da Inglaterra e submete a Escócia ao poder inglês. Então, a Escócia e a Inglaterra eram países que brigavam o tempo todo. A Escócia sonhava com a sua autonomia, com a sua liberdade, né? E quando o rei Jaime assume o trono inglês, ele submete a Escócia ao domínio da Inglaterra, ou seja, a Escócia perde a sua autonomia. E o rei Jaime, então, teve que controlar a Escócia com o uso de exército, com o uso de uma força militar. Os escoceses não aceitavam essa condição, então ele precisava de grana para combater os escoceses,
pediu dinheiro emprestado para a burguesia, que fazia parte do parlamento, né? O parlamento inglês ele tem duas câmaras, né? A Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Os comuns são os burgueses. O rei Jaime pediu grana para a burguesia emprestou o dinheiro, confiando que o rei James, né, o Jaime, daria poder em troca a essa burguesia. O rei não deu poder nenhum para a burguesia e fechou o parlamento. Né? Quando o rei fecha o parlamento, afirma o quê? O seu poder centralizado, seu poder concentrado, né? Então, naquele momento, o rei deu o recado: não vou aceitar intervenções no meu governo. Quem manda sou eu, né? Embora houvesse um parlamento, ele fecha o parlamento e afirma o poder do governante. Jaime governa até sua morte em 25, em seu lugar entra o filho, que é o rei Carlos, né? E o rei Carlos, também da família Stuart, né, é filho do Jaime, essa família de origem escocesa, ele também assume o trono, né? A Escócia tenta mais uma vez se separar da Inglaterra, então a Escócia vai fazer guerra de independência, a Irlanda vai fazer guerra de independência, para romper também com o domínio da Inglaterra. Então o rei Carlos percebe que precisava de grana para fazer guerra contra escoceses e contra irlandeses. Então o que ele fez? Recorreu à burguesia. Então ele reabriu o parlamento, falou: burguesia, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Então, estamos em guerra contra a Escócia, em guerra contra a Irlanda, preciso de grana para poder fazer essas guerras. E a burguesia disse: majestade, nós podemos financiar essa guerra, mas você tem que assinar um documento dizendo o seguinte, que reconhece o nosso poder, que não vai fechar o parlamento. O que o rei fez? Assinou o documento, pegou a grana emprestada e fechou o parlamento. Quer dizer, fez a burguesia inglesa de trouxa, né, nessa história toda. Fechou o parlamento para falar o quê? Quem manda sou eu, né? E dessa forma o rei Carlos vai se caracterizar por um rei que fez muitas guerras, né, e também fechou o parlamento. Mas aí vem a fofoca, olha para cá. O rei Carlos, aqui está ele, né, o rei Carlos, foi para frente de guerra, foi lutar contra os irlandeses e escoceses. Acabou capturado pelo exército inimigo. Foi capturado pelo exército da Escócia, né? Virou preso, prisioneiro. E então o parlamento da Inglaterra se abriu, né? E começou um debate sobre trazer ou não o rei de volta. Os cavaleiros, que são nobres, né, defendiam o retorno do rei. A burguesia, chamada de cabeças redondas, falavam que não. O rei não tem que voltar. Seria a chance dessa burguesia o quê? Se assenhorar, tomar o poder. Começa uma guerra violenta entre a burguesia, que queria o poder para si, e os cavaleiros, que são nobres, que apoiavam o monarca inglês, né? O monarca, aqui está ele, Carlos I. Né? Naquela confusão toda, o que acontece? A burguesia consegue derrotar os cavaleiros na guerra civil. Lembrar que o termo civil diz respeito a uma guerra dentro do país, no caso Inglaterra, né? Uma guerra entre a burguesia e os cavaleiros, e a burguesia vai derrotar os cavaleiros. Tá? Quando a burguesia derrota os cavaleiros, ela diz: o poder então está em minhas mãos. E o líder da burguesia é um cara chamado Oliver Cromwell. Já vou falar sobre ele. Né? A burguesia derrota os cavaleiros naquele momento, e ao fazer isso, ela se afirma no comando da Inglaterra. Ela abre o parlamento e diz: quem governa sou eu. Essa burguesia vai inclusive pagar um resgate para trazer o rei de volta. O rei volta para a Inglaterra, todo pimpão, né? O rei Carlos volta da Inglaterra todo crente que ia voltar a governar como ele governava antes. Mas quem manda agora é a burguesia. A burguesia vai julgar o rei, vai acusar o rei de traição e vai decapitar o rei. Atenção, em 1649, né, a burguesia vai tomar o poder na Inglaterra e logo depois vai mandar matar o rei. Aí o mundo fica de ponta cabeça. Percebe essa dinâmica? O mundo se transforma. Né? A burguesia arrancou a cabeça de um rei. O recado está dado. Os reis não têm mais poder. Quem manda é a burguesia. Só que isso acontece aonde? Na Inglaterra. E eu sempre brinco dizendo o seguinte: o que acontece na ilha, fica na ilha. Né? Então, dessa forma, essa Revolução Inglesa não ganha, né, o vulto, né, não ganha a notoriedade que ganhou a Revolução Francesa, por exemplo. Né? Mas voltando, então naquele momento, Oliver Cromwell, líder, né, dessa burguesia, assume o comando, o controle da Inglaterra.
e começa uma nova forma de governo. Eu não tenho mais um rei, eu tenho um Lorde Protetor, né, que é o Cromwell. E quando você fala em república, é a ideia de dividir os poderes dentro do parlamento, né, dividir os poderes com o parlamento. O Cromwell não governará, a princípio, pela vontade dele, governará com o parlamento inglês. E esse parlamento era comandado, em boa parte, pela burguesia. Então, as ações de governo do Cromwell são todas em direção ao quê? Ao desenvolvimento da burguesia. E a grande ação que ele tomou nesse sentido foi o estabelecimento dos chamados atos de navegação. O que foram os atos de navegação? Estabelecia-se que todo produto que saísse da Inglaterra, a Inglaterra é uma ilha, ela está numa ilha, né? Todo produto que sai da Inglaterra só poderá sair em barcos ingleses. Todo produto que chega na Inglaterra só poderá chegar se vier em barcos ingleses ou do país de origem do produto. Então, dessa forma, você vai observar na Inglaterra um crescimento absurdo da marinha inglesa. É nesse momento que a Inglaterra começa a se destacar como grande potência náutica. Você sempre ouviu que a Inglaterra era uma potência náutica, a marinha inglesa poderosa. Isso só acontece de fato em meados do século XVII, né, após os atos de navegação de Oliver Cromwell. Tudo bem? Então a Inglaterra nesse momento vai se tornar a senhora, a rainha dos mares. Tá? Isso implica no quê? Em vários estaleiros, fazendo navios o tempo todo, mão de obra empregada nesses estaleiros, mão de obra assalariada, um desenvolvimento maior da indústria inglesa, na verdade é uma manufatura de tecidos que vai crescer bastante. Eu tenho cada vez mais gente trabalhando nessas fábricas, trabalhando nos estaleiros. Então é uma grande dinamização econômica, porque se eu tenho essa galera trabalhando empregada, estou recebendo salário. Recebendo salário, consome, e você vai alavancar todo um crescimento econômico a partir daí. Então a burguesia com Cromwell estava plena, satisfeita. Tudo bem, queridos? Bem, outra coisa importante é que o Cromwell vai fazer guerras. E faz guerra contra quem? Irlanda e Escócia. Derrota a Irlanda, derrota a Escócia. Quando ele faz isso, ele vai formar o Reino Unido. Pesquisa em casa, bandeira da Inglaterra, bandeira da Escócia, bandeira da Irlanda e bandeira da Grã-Bretanha. Perceba que a bandeira da Grã-Bretanha, aquela bandeira azul, branca e vermelha, ela é a bandeira dos outros países, Inglaterra, Irlanda e Escócia, sobrepostas, uma sobre a outra. Tá? Então pesquisa isso direitinho em casa, você vai achar interessante. Né? Então o Cromwell faz guerra contra a Irlanda, contra a Escócia, derrota esses países, aumenta o seu poder. E também fez guerra contra a Holanda, chamada Guerra dos Mares. Entre 1652 e 1654, a Inglaterra derrota a Holanda. E derrotar a Holanda significava, aí sim, de fato, se tornar hegemônica, né, a rainha dos mares. A Holanda, ela ficou muito incomodada com o crescimento da marinha inglesa, porque a Inglaterra foi tomando para si o controle do comércio marítimo. E a Holanda era a grande nação marítima, de comércio marítimo. Quando a Inglaterra cresce, ocupa o espaço dos holandeses que foram para a guerra e perderam a guerra para a Inglaterra. A Inglaterra se torna, então, essa potência, né, econômica. E Cromwell, quando ele consegue estabelecer tudo isso, concentrar os poderes, assumir o comando da Inglaterra, desenvolver a economia, o que acontece a partir dali? Ele fecha o parlamento. É curioso isso, né? Ele vai transformar essa república numa ditadura quando ele fecha o parlamento. E por que ele fechou o parlamento? Porque a burguesia o apoiou nesse sentido. Né? Para ele ter cada vez mais poderes, mais ação política em defesa do interesse burguês, ele fecha o parlamento, silenciando quem? A nobreza, os lords, né? São silenciados, jogados para escanteio, segundo plano, e quem vai mandar é a burguesia sob o comando de Oliver Cromwell. Né? Há de se lembrar também que o Cromwell é um puritano, ele é um calvinista, né? Na Inglaterra o calvinista se chama puritano, então ele está preocupado com uma outra dinâmica religiosa também. Oliver Cromwell se torna o Lord Protector, né? O Lord Protetor da Inglaterra, é o grande senhor do país. Em 58 ele morre. Com a morte dele, tentaram emplacar o seu filho como herdeiro político, Richard, né, Ricardo Cromwell. Só que ele não consegue, né, assumir o comando da Inglaterra. Ele não tem o brilho, não tem ali a força que tivera seu pai. Então abre-se um vazio político. Os burgueses brigam entre si e nessa briga dos burgueses entre si, quem vai se organizar? Acertou quem pensou na nobreza.
A nobreza vai se reorganizar e vai promover um processo chamado restauração monárquica. Já caminhamos para o final da aula de hoje, amores. Naquele momento, a nobreza inglesa vai tentar restaurar o regime monárquico. Ou seja, vão trazer para o poder os reis Carlos, depois o rei Jaime. Sua pergunta é, quem são esses caras? O Carlos e o Jaime são filhos desse Carlos aqui. Quando o Carlos I voltou para a Inglaterra, foi preso, condenado à morte, né? Houve uma articulação da nobreza para tirar da Inglaterra os seus filhos, os meninos Carlinhos e Jaiminho, né? Eles são retirados da Inglaterra, uma operação secreta, eles vão para a França. Na França, são recebidos pelo rei francês, que era somente Luís XIV, né, o maior rei absolutista da Europa. Luís XIV recebe na sua corte os 2 filhos do rei inglês. Ah, Léo, mas a Inglaterra e a França são rivais. São rivais. A Inglaterra e a França se odeiam, mais ou menos, porque o rei francês percebeu o seguinte: proteger o Carlos, proteger o Jaime, não é proteger o inglês, não é proteger um rei inglês, é proteger o absolutismo, né? Então a ideia era trazer esses moleques para a França e criá-los na França. Ou seja, o Carlos e o Jaime são criados no universo francês onde imperava o modelo absolutista. Então, quando a nobreza inglesa traz esses garotos, né, agora não mais garotos, são adultos, traz esses monarcas, né, para a Inglaterra, eles vão assumir o comando da Inglaterra, vão restaurar a monarquia, né, com o apoio do rei Luís XIV, que ninguém enfrentava. Resumo da história, a burguesia nesse momento é posta de lado e a monarquia ressurge com o Carlos, depois com o Jaime. Tá? O Carlos governa um bom período, né? É um longo governo, se não me engano, 1658 até 1685. Né? O Carlos tentou, né, no seu governo, restabelecer as práticas absolutistas, tentou restabelecer, inclusive, o catolicismo, na religião que era dele, ele era católico, né? Então, naquele momento, o Carlos ele tenta restabelecer o catolicismo e, junto disso, restabelecer o governo absolutista. Você já entendeu que, se eu tenho um governo absolutista, o grupo que perde poder é a burguesia. Então, naquele momento, a burguesia seria jogada de lado e os reis retomariam o seu poder na Inglaterra. Carlos governa, se casou, não teve filhos, né? Quando ele morre, assume Jaime, que é seu irmão, e seu irmão Jaime, super católico, super absolutista, também tenta restabelecer essa forma de governar. Sofreu muita oposição na Inglaterra, mas o Jaime não era um rei tão forte quanto foi o seu irmão Carlos, um rei mais enfraquecido, já mais velho também, né? Ele não percebe uma articulação política contra ele, feita por quem? Pela burguesia. Lembro que com o retorno dos reis, com a restauração monárquica, a burguesia perdeu muito poder, perdeu muito espaço político, e naquele momento essa burguesia vai se organizar na Inglaterra e vão dar um golpe contra o Jaime. Esse golpe não encontra muita resistência por parte da nobreza, nem por parte do próprio rei. O rei sai do cenário político e, no seu lugar, vai assumir um novo rei chamado Guilherme d'Orange. Né? O rei Guilherme d'Orange, ele é um holandês, né, que era casado com uma das filhas do Jaime, e a ele vai ser dado o trono inglês. Olha que fantástico, né? A burguesia derrubou um rei e colocou outro rei no lugar. Só que o novo rei, o rei Guilherme, ele vai assumir o trono não como um rei absolutista. Ele vai ter o seu poder condicionado por um documento chamado Bill of Rights, ou Carta de Direitos. O que diz esse documento? Que o poder na Inglaterra não ficará restrito à figura real. O poder na Inglaterra ficará nas mãos de uma burguesia. Na verdade, nas mãos do parlamento, que era composto pela burguesia. Naquele momento ali, com o Bill of Rights, ou Carta de Direitos, nós temos a introdução de uma monarquia parlamentar na Inglaterra, onde quem vai governar, quem vai assumir a política interna é o parlamento, representado pelo seu primeiro-ministro.
né? E o rei, ele é uma figura decorativa de governo. Ele faz a parte da política externa, da política da Inglaterra, a política interna, ficará na mão desse parlamento, na mão desse primeiro-ministro. Inaugurado naquele momento a monarquia parlamentar inglesa, 1689. Então, conclui-se aqui a ideia de uma revolução inglesa. Saímos do mundo absolutista para um mundo onde teremos um governante que vai ser, na verdade, orientado pelo parlamento. Quem vai mandar na Inglaterra é o parlamento, o primeiro-ministro. A burguesia chegava finalmente ao poder. Queridos, muito obrigado. Até a próxima oportunidade.